Olá! Bem-vindos a mais um episódio, o Resto é Conversa, o podcast mais fixe do YouTube. O meu nome é Raquel Janeiro, também conhecida como Anitta Vai à Escola. Fiquem para ver. Beijinhos! O resto é conversa, com uma temática muito diversa, mas nunca dispersa. O resto é conversa, seja em inglês, português ou em persa. O resto é conversa. Olá! Hoje tenho o prazer de ter comigo neste podcast duas pessoas incríveis, super especiais para mim, a Mariana Quintão e a Cristina Loureiro. Só para contextualizar, a Mariana Quintão estagiou comigo ano passado, portanto estavas no primeiro ano de mestrado, este ano vais para o segundo, na ES Lisboa, variante de Matemática e Ciências, não é? A Cristina Loureiro, o que é que eu posso dizer da Cristina Loureiro? A Cristina foi minha professora na ES Lisboa há mais de 20 anos, é das pessoas mais influentes da minha vida profissional, é uma influencer da vida real, não é? Isto não há cá só influencer do Instagram e etc. Foi quem me ajudou muito a ser o que sou hoje em termos profissionais também. Posso dizer que é minha amiga, na vida real, tá? Bem-vindas. Gostava que falassem um bocadinho mais de vocês. Podes começar, Mariana. Ok, então eu sou a Mariana, tenho 23 anos e vou agora ingressar no último ano de mestrado de Matemática e Ciências de segundo ciclo e primeiro ciclo. Estudo na ES de Lisboa e tenho no meu lado direito uma cooperante excepcional e no meu lado esquerdo uma professora excepcional. Portanto, temos aqui todo um triângulo. E pronto, a Raquel conhecia por acaso, comecei a segui-la no Instagram e o ano passado, quando foi para escolher a professora cooperante, vi lá o nome Raquel Janeiro e uma colega minha disse: olha, esta é a Anitta do Instagram. E eu, pronto, está escolhido, é esta. E, pronto, Não, mas conta aquela parte em que puseste a tua avó a rezar. não foi a minha, foi a da Carolina. Pronto. Nós na ES, no mestrado, estagiamos em pares e eu e a minha colega queríamos muito ficar com a Raquel, a Carolina, e a Carolina comentou com a família e a avó da Carolina começou a rezar para ficarmos com a Raquel. Obrigada, avó da Carolina. Muito bom. Cristina? Bem, eu já sou professora aposentada, eu gosto mais de dizer retirada, estou retirada das leads. E se posso rapidamente reduzir a minha vida em 3 frases. 1/4 da minha vida profissional foi como professora do secundário, professora de matemática, 2/4 como formadora de professores e 1/4 como gestora, presidente da Escola Superior de Educação. E acho que isto influenciou completamente toda a minha vida e também agora este ciclo de estar retirada. Retirada só de algumas coisas, não é? Não estou retirada. Claro. Sou sócia fundadora da Associação de Professores de Matemática. Eu acho que isso é um aspecto muito importante na minha vida. Quando a Raquel fala de influencers, tem que ver muito com esta organização que foi criada nos anos 80. Sou mãe e avó e vivo há 39 anos com o mesmo homem. Isto não sei se é uma faceta conservadora da minha vida, mas pronto, assim está apresentado. Muito bem. Eu nem acredito ainda que está cá, por isso é isso. Estou a ter apoplexia nervosas, mas é pela presença da Cristina aqui. Olha, vamos começar assim com uma pergunta assim já muito objetiva, que é mesmo verdade, como tantos defendem, que o primeiro ciclo é a base de tudo? Eu acho que o pré é a base, porque é onde as crianças adquirem as competências sociais. E eu acho que eles não vão adquirir o conhecimento se não tiverem as competências sociais bem desenvolvidas, o respeitar o outro, o interagir com o outro. Portanto, e uma vez que nós na ES a licenciatura é conjunta, ou seja, eu tive colegas minhas que agora estão no mestrado de pré-escolar, nós tivemos as mesmas cadeiras e percebemos a importância que é o pré-escolar. Portanto, acho que começa no pré-escolar e nós damos continuação ao trabalho deles. Claro que sim, mas o pré-escolar, o primeiro ciclo, o segundo ciclo, toda a escolaridade, quer dizer, tudo é importante, portanto, tudo é fundamental. Claro que se alguma não corre bem, alguma coisa pode ficar para trás. Mas... Muito bem. Há uma questão aqui que é, há muitas pessoas que me vão abordando nas redes sociais e vamos falando, não é? E vamos tentando
haver aqui um espírito também de cooperação e de colaboração entre todos, e algumas pessoas abordam pessoas que estão, colegas, futuros colegas, não é? Portanto, que estão a terminar os cursos nas ESs de Lisboa e não só, e têm sempre algum receio, medo, estás a rir, não é? Algum medo, porque vão entrar na carreira ou vão ser professor, vão entrar na profissão e têm sempre algum receio, apesar de terem tido muita teoria, têm algum receio de entrar e de enfrentar a turma pela primeira vez, etc. Cristina, não deveria haver aqui alguma estratégia dos professores que já estão na carreira de tentar ajudar aqueles professores que agora estão a sair das ES e tentarmos fazer aqui um trabalho de... Claro que sim, claro que sim. E essa é uma questão super interessante. E quando foram criadas as escolas de formação de professores nos anos 80, a legislação previa exatamente um ano de indução e, portanto, um ano de início da profissão com acompanhamento da escola de formação. Isso nunca foi posto em prática, mas tinha um bocado essa ideia de que há um início portanto, na carreira de um professor, os primeiros anos são críticos e são muito importantes e o acompanhamento seria muito importante. Isso nunca foi posto em prática, mas teoricamente estava previsto. Portanto, há todas as condições para isso ser, do ponto de vista do conhecimento, isso está mais do que justificado. Do ponto de vista da prática, haveria todas as condições para isso. Portanto, claro que sim, e isso no fundo acaba por ser uma responsabilidade quer das escolas de formação, da própria instituição, estamos a falar de escola pública, da instituição governamental, no fundo, que coordena tudo isto, e depois também dos agrupamentos que podiam ter aqui um papel importante. Portanto, esperemos que isso melhore. O que é que tu achas? Agora, ingressando agora no último ano do curso, estou preocupada. Para não dizer apavorada. Sim. Pronto, eu este ano já tinha falado com colegas minhas, mas este ano de facto eu e a Carolina, o meu par, falámos muito e refletimos muito sobre o futuro. Por exemplo, o básico de concorrer, não fazemos a mínima ideia como é que se faz. Nós agora no Instagram seguimos imensas professoras, a Anitta incluindo, a falar de quadros, de ofertas de escola, não sabemos nada disso. O curso não nos prepara minimamente para isso. Falámos com o nosso orientador da ES e até sugerimos, por exemplo, umas palestras, só, ao menos para termos noção do que é que... Ou seja, aquela parte mais burocrática de concorrer, não é? Sim. Mas e o que é que tu achas da outra parte, da questão da parte pedagógica, de terem, quando vão para o primeiro ano de trabalho, não é? Ter ali um apoio de pessoas que já estão... Sim, este ano nós decidimos que queríamos ficar com o primeiro ano porque achamos que o primeiro ano é assim o mais... Outra vez? Não, este ano achamos que o primeiro ano é assim o crucial, porque aprender a ler, aprender a escrever, como é que vamos pôr 25 crianças a escrever e a ler? Então decidimos que queríamos uma turma primeiro ano, tivemos a sorte de ficar com a Raquel. Pronto. Porque de facto nós na ES dão-nos muitas ferramentas. Mas quando nós fazemos perguntas concretas do que é que podemos fazer, a resposta que temos é não há receitas. Eu acredito que não haja receitas, mas para quem está a começar, esta resposta é avassaladora porque, ok, não há receitas, mas o que é que eu faço? Vou ter crianças à minha responsabilidade, vou ter pais a questionar-me sobre coisas. Eu sei que fui preparada, mas o que é que eu vou fazer? Porque temos muitas perguntas. Mas eu acho que agora já me estou a mentalizar que isto vai ser como uma carta de condução. Tenho o código e agora manda-te para a estrada e há de conseguir. Mas olha, há pessoas que têm carta de condução 20 e 30 anos e que de vez em quando batem por isto, não é? Por isso, quem está na profissão também vai tendo que aprender. Isso não é por aqui, é por ali. Portanto, isso é sempre um bocadinho tentativa e erro em algumas coisas. Ou seja, quais são as diferenças principais que tu achas ou que tu encontras quando sais de uma sala da ESE, não é? Daquele edifício maravilhoso, neste caso, em Lisboa, e depois vais para a sala de uma escola de primeiro ciclo no teu momento da intervenção e da prática educativa? Por exemplo, nós nem somos muito preparados para planificar. Planificamos imenso e os professores são todos exigentes e têm critérios muito específicos que de facto ajudam. Mas
por exemplo, eles mandam-nos planificar, sendo que eu vou ser avaliada, o que é que eu escolho? Eu escolho uma turma perfeita, que temos crianças que sabem todas já ler e escrever, que estão todas ao mesmo nível, que temos todos os recursos, e depois quando vamos para a prática, nós sabemos que não é isso que vamos encontrar, nós sabemos. Mas eu ali estou a ser avaliada, eu quero me precaver, portanto vou escolher o que é o melhor, que é ser tudo homogéneo. Na prática não é assim, e nós vimos pela turma. Por acaso ficámos super surpreendidas, porque, por exemplo, computadores todos tinham, mas uma realidade é que muitas escolas isso não acontece. Muitos recursos também tinhas na sala e nós conseguimos utilizar, mas é essa parte dos recursos. Sentimos que quando estamos a planear idealizamos tudo, mas na prática não vamos encontrar isso. Ok, muito bem. Cristina, como disse, foi presidente da ES Lisboa 9 anos. E vendo agora isto tudo que está a acontecer e esta falta de professores, como é que se poderia colmatar, na sua ótica, claro, como se poderia colmatar a falta de professores que existe atualmente? Este assunto é um assunto crítico, mas é preciso criar condições e dar oportunidade aos licenciados noutras áreas para serem atraídos pela profissão docente. Será a única maneira de ultrapassar a falta de professores. Há várias pessoas que já têm defendido esta ideia, que aliás está a ser defendida também a nível do governo atual. E isto foi o que aconteceu nos anos 80 e com imenso sucesso. E hoje sabemos muito mais sobre o assunto, portanto poderíamos fazer muito melhor. Eu comecei a trabalhar com 3 anos de um curso de matemática, na altura um bacharelato, mas que é equivalente hoje a uma licenciatura de Bolonha. Eu não tinha qualquer formação pedagógica e comecei a trabalhar na altura porque havia uma falta enorme de professores. E como eu, imensas pessoas, e isso foram criadas condições para as pessoas fazerem estágios, profissionalização. Eu acho que foi uma das coisas de facto bem sucedida e vai ser a solução. Claro que tem que conviver esta solução com a solução daqueles que fazem de início uma carreira direta para serem professor, como é o caso da Mariana, mas há condições para estas pessoas todas conviverem. E isto liga-se um bocado com aquela ideia há bocado do trabalho colaborativo entre os professores, quer dizer, se houver um clima de trabalho colaborativo entre as pessoas, não há problema delas chegarem por vias diferentes. E isto vai ter que ser mesmo assim. Não vale a pena. É preciso que também sejam alteradas algumas condições da carreira para que as pessoas que sentem uma atração por esta profissão, que tem coisas absolutamente incríveis, e posso já destacar uma, que é o desafio anual, que é sempre diferente. Na vida de um professor não há repetição. Se ele quiser, obviamente, ele pode também fazer as coisas todas muito certinhas, mas se quiser inovar, vai sempre ter condições para isso. Cada ano tem um desafio diferente pela frente. E, portanto, há todas as condições para que pessoas que não decidiram inicialmente de origem fazer uma formação para professor, o venham a fazer. E nós temos tido... Eu tenho tido nos últimos anos, e como presidente da ES, contactei com muitos licenciados que já tinham experimentado outras profissões ou que tinham acabado a licenciatura e tinham percebido que queriam mesmo trabalhar no ensino e que tiveram que fazer a licenciatura em Educação Básica, por exemplo, para acederem ao mestrado, para virem ser professores, e eu sempre defendi que era um disparate, quer dizer, essas pessoas podiam aceder diretamente ao mestrado. E algumas delas, e eram algumas que eu conheci, com quem falei e conversei bastante, eram pessoas com imensas condições para poderem aceder imediatamente ao mestrado, porque tinham vontade de facto de trabalhar na profissão. Aliás, há uma colega tua, não sei se te lembras, da Carolina Alegro. Aliás, houve um artigo há pouco tempo, há poucas semanas, no Público, e ela era a capa do jornal, e era a edifício da ESE. Ela teve que repetir uma licenciatura. Para quê? Ela podia ter acedido diretamente ao mestrado. E como ela, imensas pessoas. Portanto, é preciso, de facto, também alterar alguns aspectos da carreira para que a carreira, de facto, seja muito mais atraente.
não sei. Concordo. Ainda bem que concordas. Sim, mas eu acho que os licenciados também têm que ter alguma parte da pedagogia. Não podem só ingressar, porque senão... Podem. Eu acho que não. Senão é quase que qualquer um pode ser professor. Mas também há professores que são professores e não têm Sim, pedagogia e não têm vocação para serem professores, não é? Mas isso o Estado é que devia de verificar isso, não é verdade? Não há maneira, Mariana, não há nenhum filtro mágico que diga assim, olha, aquele vai ser professor, aquele não vai ser. Não existe. Não, mas se as aulas e há forem observadas com maior recorrência, se calhar... Sim, sei lá. Mas há tanta... Já se sabe tanto sobre esse assunto, neste sentido de dar oportunidade a que as pessoas experimentem. Não podem, quer dizer, não têm que ficar vinculadas, não têm que ficar logo com um vínculo definitivo. Não, tem que haver tempos de experiência, tem que haver tempos da preparação, das condições. Ou provavelmente acompanharem um professor que já está na profissão e ser uma prática, não é ser uma intervenção educativa, como vocês têm o estágio, essa pessoa poder observar as aulas, tipo um hospital universitário, mas não é como se... Olha, então agora temos aqui os jogos, vocês sabem que eu faço jogos. E isto tento sempre um bocadinho a descambar, mas eu juro que tentei fazer aqui perguntas amigas. E vamos começar pela Cristina. Vamos jogar ao jogo do preferias. Portanto, há duas opções e a Cristina vai escolher uma. Pode justificar, mas se não quiser, nessa parte, ou não, já se está a salvaguardar. E então, posso não escolher nada, não. tem que escolher uma, é o preferias, não há cá, não responde, é preferir uma coisa ou outra. Nunca joguei ao preferir. A franga vai ajudar. Preferia ser Ministra da Educação ou dar uma reviravolta no currículo de matemática? Ser Ministra da Educação. Não está mais bem. Ok. Muito bem. Preferia voltar a dar aulas ou fazer horticultura? Preferia... não sei responder. Nunca fiz horticultura, não posso decidir. Não. É uma pergunta... Tem de responder. Podemos fazer pedra, papel ou tesoura, estou a brincar. A última turma foi desafiante. Há falta de professores, por isso... sim, eu ia fazer horticultura com os alunos. Pronto. Preferia viajar ou comprar livros de educação matemática? Comprar livros. Não tinham que ser a todos de educação matemática, mas comprar livros. Preferia estar indecisa numa nota e dar 18 ou estar indecisa e dar 17? Olha, eu mudei completamente a minha vida ao longo dos tempos. Tu tiveste sorte porque apanhaste a Cristina assim já na reta final, mas eu não. Portanto, eu tinha 17, tu tinhas 18, não era? Não, eu por acaso eu dei 20 à Mariana porque sabia que estava no fim da carreira e pensei, é a última oportunidade que eu tenho para dar um 20. Foi chorado. Para dar um 20. Mas acho que foi completamente merecido, portanto, sim, mas acho que as notas são para dar, as boas notas são para dar aos alunos. Mas sim, eu mudei completamente. Muito bem, a última pergunta. Preferia dar aulas às 8h30 ou às 6 da tarde? Depende dos dias. À segunda-feira às 6h30, mas já à sexta-feira às 8h30. Portanto, durante a semana, variando. Muito bem. Foi fácil. Assim ali. Pronto. Agora vamos para a parte difícil. Sim. Mas o jogo da Mariana, em vez de ser o preferias, é o completa a frase. Neste caso, as frases. Não tenhas medo que isto é fácil. Podes recorrer à franga se quiseres, mas ela está verde, portanto não te vai ajudar. Está mal disposta. Quando acabar o curso, vou... Trabalhar. Espero. No meu primeiro dia de aulas, como professora, quero conhecer os meus alunos. Tenho a certeza que sei. Acho que não tenho certeza. Agora era a parte em que tu dizias geometria, porque deu 20. Sei muito bem geometria. Se não houver perguntas a seguir sobre isso, sei muito bem. Tenho a certeza que sei. Alguma coisa de matemática. Nunca duvido. Das minhas capacidades. Muito bem.
A Anitta chateou-me a cabeça porque... Era exigente. Muito bem, Raquel. Anitta! Anitta! Muito bem, vocês estiveram muito à altura aqui das minhas questões. Confesso que não foi fácil pensar nestas questões, mas correu muito bem. Sim, senhor. Então vamos lá continuar aqui a segunda parte da nossa conversa. Deixem-me só eu aqui encontrar a minha cábula. Está aqui. Isto é muita responsabilidade. Com vocês isto hoje está... Mariana, o que mais te motiva para seres professora e quais são as tuas dicas ou sugestões que dás a quem quer ser professor e que está numa fase ainda mais inicial que a tua? Ok, então as motivações... Podia dizer o básico do gostar das crianças, mas para isso também podia ser pediatra. Portanto, não ajuda grande coisa aqui nesta resposta. Eu não sei, ao longo da minha vida académica, sempre gostei de ajudar os meus colegas quando tinham algumas dúvidas. E acho que isso sensibilizou-me um bocado para a parte do ensino. Para além disso, acho que uma professora do primeiro ciclo também foi uma referência, a professora Sandra Godinho, que não sei onde é que ela para, mas... Olá, professora Sandra Godinho, onde estiver, podes mandar um beijinho. Não sei onde é que ela para, mas foi uma referência porque acho que conciliava o que é ser bom professor, que era, tinha uma relação próxima com os alunos, mas continuava a ser exigente, ajudava-nos e eu sempre andei em escolas mais pequenas, ou seja, a minha turma do primeiro ciclo era mista e acho que isso é um grande desafio para um professor e ela conseguia responder a todas as nossas necessidades. Mas era mista primeiro até ao quarto? Não, era primeiro, terceiro e segundo, quarto. Sim. E ela conseguia responder a todas as nossas necessidades, portanto acho que tornou-se uma referência e ao longo da minha vida académica também fui tendo outras referências que mais na parte da matemática, se calhar também porque era o que eu estava mais interessada e pronto, e cheguei a ESE, ainda passei ali pelo ISEL em matemática aplicada, mas depois deixámos de lado e chegámos à ESE e é isto. Na ESE, na ESE de Lisboa, que é onde eu estou a ver o que eu faço lá. Eu adoro. A sensação High School Musical. Vocês chegam lá, vão ver pessoas a cantar, a dançar, é ótimo. E pronto, não há uma grande discrepância do secundário. As turmas são são pequenas, 30, 40 alunos, ou seja, não há aqueles auditórios enormes que os professores não sabem os vossos nomes. Ali, se estiverem interessados e quiserem criar uma relação com os professores, é completamente possível. E também conseguimos ter relação com outros alunos de outros anos. Por exemplo, eu para chegar ao teu estágio, eu mandei a lista de escolas que tinha uma colega mais velha e ela disse logo, olha, esta é a Anitta. Eu, ok, então é esta. Mas pronto, se não tivesses na lista, ela também sabia dizer, olha, aqui se calhar vais-te identificar ou não. Ou seja, vocês têm um espírito também colaborativo? Sim, sim. Por exemplo, escolher eletivas. Há competição ou não? Um bocado. Há um bocado. Assim, nós queremos que todos sejamos bons, não é? Mas há competição. Sim. Principalmente, eu acho que agora no mestrado não sinto tanto, porque uma coisa que acontece na ESE é que nós temos uma turma ao longo da licenciatura e depois, consoante o mestrado escolhemos, essas turmas vão se separar. E foi o que me aconteceu, eu fui completamente sozinha para o mestrado, eu tinha um grupo de 7 e fiquei sozinha. As outras seguiram todas para pré-escolar. Mas na licenciatura acho que há mais competição porque a média conta para entrar no mestrado. Portanto, ali nós tentamos dar o máximo para chegarmos ao topo da lista. Agora no mestrado, como ainda não criei, a turma dá-se toda bem, mas ainda não criei assim uma ligação, o que também é bom, porque aprendi a trabalhar com pessoas novas que não conhecia lá nenhum. Era isso que eu te ia perguntar. A Carolina conhecia de vista, não fazia a mínima ideia como é que era trabalhar com ela e acho que nos surpreendemos uma à outra e que trabalhámos muito bem para a primeira vez. No mestrado ainda não senti grande competição, acho que está tranquilo, por enquanto. Pode ser que neste ano agora andemos ao feito. Andemos ao feito. Cristina, a sua área é matemática, como já disse, mas dentro da matemática tem o fascínio da geometria, não é? Sim. É, o fascínio da geometria.
Está a matemática a ser bem tratada nos ciclos iniciais? E se quiser especificar a geometria? Eu acho que essa pergunta é uma certa rasteirinha, Anitta, é uma certa rasteirinha, é uma pergunta perigosa. Sim e não. Acho que a melhor maneira de responder. Neste momento há todas as condições para que um professor dos primeiros anos possa fazer um excelente trabalho no ensino da matemática. Há currículos adaptados, há flexibilidade curricular, há condições materiais, equipamentos, há todas as condições para isso. Portanto, se um professor há trabalho entre professores, portanto, se quiser dar ao ensino da matemática a perspectiva que o justifica, no fundo, como uma área fundamental de desenvolvimento, tem todas as condições para isso. E há excelentes professores. Eu tenho o prazer, o privilégio de contactar com excelentes professores de matemática dos primeiros anos. Alguns foram nossos alunos na Escola Superior de Educação de Lisboa, outros não. Portanto, há muitíssimo bons professores. Mas, simultaneamente, há muita fragilidade em muitas situações muito limitadas, muito castradoras, às vezes, do desenvolvimento das crianças e nesse sentido, há muito por fazer ainda. Simultaneamente, os desafios que a educação vai tendo são cada vez maiores. Hoje em dia, os desafios da educação são muito mais exigentes do que eram há 20 ou há 30 anos. Eu acho que é importante ter esta ideia. As coisas mudam muito rapidamente. Há situações, recursos cada vez mais poderosos que o professor tem que saber utilizar e tem que ter em conta. E, portanto, a situação é cada vez mais exigente. E isso às vezes não se compadece de uma ideia que muitas vezes nós encontramos ainda, que é o professor fechado na sua sala de aula com a sua prática. Isso não faz sentido. As pessoas têm que trabalhar em conjunto, abrir as portas da sala, ir às salas uns dos outros. É uma realidade que tem que ser muito mais dinâmica, muito mais aberta. E há muita coisa que não, a esse nível, precisa de ser mudada. E a Cristina agora ficou aí um ponto importante e nós estamos numa era super digital, não é? Com muitas ferramentas a aparecerem quase diariamente e softwares e etc. E nós, na matemática, estivemos nos últimos tempos muito agarrados à parte dos materiais manipuláveis físicos e agora, de repente, somos bombardeados pelos materiais manipuláveis virtuais, não é? Será que isto pode causar alguma confusão aos alunos, os físicos e os manipuláveis, ou o casamento é que é perfeito entre os dois? Quer dizer, o casamento é sempre perigoso, não é? Porque os casamentos... há divórcio, a palavra casamento não sei se é uma boa palavra para utilizar, porque é uma palavra perigosa, mas é obviamente que os manipuláveis digitais, que é a expressão comum atualmente utilizada, são decisivos e são para utilizar a 100%. E, portanto, temos que os utilizar mesmo, eles têm que entrar na sala de aula, estão acessíveis, é só pegar no telemóvel, pegar nos equipamentos, estão acessíveis. Agora, não podemos deixar de os associar aos físicos, aos manipuláveis físicos. E essa é a grande questão e é o grande desafio hoje em dia. Portanto, vale a pena debruçar-nos com muita atenção sobre isso. Há muita gente a trabalhar nessa linha, tanto a nível internacional como cá em Portugal. E, portanto, vale a pena, de facto, pensar bastante sobre isso. Mas o que eu acho é que tu não tens razão quando dizes que os manipuláveis físicos já estavam nas salas de aula. Não é verdade? E esse é o grande problema. Há muitas salas de aula, mesmo nos primeiros anos, em que os materiais ditos manipuláveis, que são absolutamente fundamentais para a aprendizagem da matemática, não existiam. Ou tinham uma presença muito reduzida, ou tinham, às vezes, uma ideia
que ainda é muito frequente, de que é uma componente lúdica da aprendizagem. Por favor, não é uma componente lúdica, é uma componente fundamental para aprender, e tu sabes muito bem isso, Raquel, na tua prática percebeste isso muito, muito rapidamente. Portanto, mas atenção, eu não gosto da palavra casamento, mas eles têm que ser trabalhados em conjunto, mas não gosto é da palavra casamento, não sei porquê, se calhar é porque... E porquê que acha que não há tanta utilização desses materiais físicos manipuláveis na sala de aula? O que é que falha? Não sei, acho que há imensas razões. Deve haver imensas razões. É muito complicado estás-me a pedir, Anita, para eu estar agora aqui a justificar Já sou uma pessoa apresentada. Os problemas do ensino da matemática. Não disse há bocado que preferia ser Ministro da Educação do que fazer um programa novo ou repensar o ensino da matemática. Não sei. Bom, não sei. Olha, Mariana, não sei se queres falar um bocadinho desta parte. O ano passado vocês tiveram essa oportunidade de experienciar esta questão dos materiais e das ferramentas e software digital com os meninos de primeiro ano. Às vezes a pessoa acha que como eles são de primeiro ano são muito pequenos, não dominam, não conseguem escrever ou não conseguem utilizar o rato para fazer o que quer que seja, mas vocês fizeram ali coisas muito giras com eles. Foram vocês, não fui eu. Esta discussão dos materiais já começou na licenciatura com a professora Cristina, em que nós questionávamos muito, mas para que usar os digitais? Será que são melhores que... Ou seja, nós ainda não tínhamos bem a noção que eles podiam complementar uns aos outros. E depois, no estágio, disseste que era importante a parte do digital. E eu e a Carolina refletimos, até que uma das nossas aulas observadas foi mesmo usar um software. Software era em inglês. Eles estavam a trabalhar individualmente. Era uma aula observada, aquilo tinha tudo para correr mal. Mas aquelas crianças abençoadas de primeiro ano ajudaram e perceberam aquilo à primeira. Ou seja, aquilo é uma coisa super natural para eles. Se nós... Agora, utilizando a expressão da professora Raquel, nós temos de ser polos e nós, chegando a todo lado, eles conseguem fazer facilmente. Tínhamos uma criança com necessidades educativas especiais que, quando era parte do computador, aquilo era tudo dele, ninguém o parava. E nós ficávamos, ok, então se calhar é este o caminho. Acho que temos que nos desafiar. Vamos ter muitos receios, continuo com muitos receios, mas já percebi que vou-me ter que desafiar, porque senão nunca vou tentar. Se correr mal, olha, a segunda corre melhor. É isso o pensamento. Olha, e como é que te vês daqui a 5 anos? Espero que com trabalho, não é verdade? Não, isso vais ter de certeza, com esta falta de professores. Eu acho que a carreira de professor exige uma formação contínua. Ou seja, eu vou, se Deus quiser, acabo o curso este ano, mas a minha parte académica vai continuar ao longo da vida. Portanto, daqui a 5 anos continuarei a tirar formações, mas espero me sentir mais segura e feliz. E espero que os meus alunos também se sintam felizes. E quem sabe um dia ser Ministra da Educação, não é? Não, primeiro vais... Não vou. Não vou. Prefiro fazer cultura biológica de uvas. Não. Olha, e já decidiste a tua tese ou ainda não? Sei que vai ter algum... Sei. Até lá ainda não sei nada, mas estou ligada para a matemática, porque é de facto a minha paixão. E já decidiste o ciclo? Não. Pois. Não decidi porque, pronto, a ESA é muito boa, mas todas as faculdades têm problemas. E um dos problemas que nós sentimos é... Ou seja, o nosso mestrado é de primeiro ciclo e Matemática e Ciências do segundo. E eu só agora, no último ano, é que vou completar com o segundo ciclo. Eu nunca tive com uma turma de segundo ciclo. Ou seja, eu arriscar fazer uma tese no segundo ciclo, não sei como é que pode correr. Ok, vai correr bem, de certeza. Mas acho que é uma coisa a pensar, é mais prática e mais variada. Pronto. Cristina, se não tivesse sido professora, o que é que teria sido? Eu agora só posso responder a isso com a minha experiência
de vida, não é? Eu vou-te dar uma resposta que tu vai te pôr completamente... Ai, eu quero a franga já que eu vendi! Vai dizer pastora! Não, pastora? Não, eu nunca, quando comecei a fazer o curso de matemática, não pensava ser professora de todo. Aliás, nessa altura o curso eram 3 anos e depois é que se escolhia se ia para a via ensino ou se havia puras ou aplicadas. Portanto, eu de todo não fazia essa ideia. Comecei a trabalhar em ensino por várias razões, e como eu já disse há bocado, sem sequer ter formação pedagógica, e adorei e fiquei, e toda a minha vida foi como professora de matemática, com a componente de formação de professores, e depois com esta componente de presidente da escola, e portanto eu acho que teria sido gestora. Sério? Gestora, sim. Acho que há uma ligação com o ser professor. Um professor também é um gestor de muita coisa, não é? E, portanto, é um trabalho com pessoas. Um gestor, atenção, um gestor é alguém que trabalha com uma equipa de pessoas, não faz o trabalho todo, não é? Claro. Portanto, é muito essa faceta. Sim. Por isso é que eu respondi a história do ministro. Olha, chegamos ao fim. Passou rápido, não é? Foi um prazer. Não sei se querem dizer alguma coisa assim no final. Gostaram? Eu achei piada. Acho que foi giro. Acho que estávamos aqui, eu e a Mariana, um bocadinho... não, estiveram ótimas. Não, mas acho que é divertido esta conversa. Eu nos últimos anos tenho ouvido imensos podcasts, das mais variados assuntos, principalmente muito ligados à arte, à educação, à música e a outras, mas muito ligados às questões artísticas. E, aliás, acho que há aqui uma coisa que não foi dita e que devia ser muito mais dita. A escola portuguesa precisa de muito mais artes, muito mais artes. Tu falaste muito da matemática, a minha formação é da matemática, mas precisa de muito mais presença das artes a todos os níveis. Se calhar é por isso que eu digo a história de ser ministro da Educação. Mas há condições para isso e acho que há muitas pessoas a trabalharem nesse sentido. Portanto, acho que podemos ter essa esperança. Mas gosto muito deste formato de conversa. Claro que a primeira vez é sempre assim mais constrangedor, mas acho que esta situação tem imensas possibilidades. E acho que acho que a ideia de focar uma conversa numa determinada problemática ou numa determinada ligação. Gostei muito de vir aqui com a Mariana. Acho que foi muito giro, porque quem está a entrar na profissão e quem já saiu, embora não tenha desligado, porque continua a trabalhar com muitos professores, mas de facto são duas visões. Sim, e por favor, Cristina vai estar sempre. Se tivesse alguém que gritas à Cristina, porque vai estar nos seus aposentos. Vou precisar. Olhem, obrigada por terem vindo mais uma vez, adoro-as. Obrigada por terem assistido a mais um podcast da Anitta Vai à Escola. Beijinhos, já sabem, subscrevam o canal, façam like, comentem. Beijinhos e soltem a franga! O resto é conversa, com uma temática muito diversa, mas nunca dispersa. O resto é conversa, seja em inglês, português ou em persa. O resto é conversa. Beijinhos! Olhem, espero que tenham gostado deste podcast com estas duas pessoas incríveis. Já sabem, subscrevam o canal, façam like, comentem e olhem, sejam felizes. Beijinhos!